Olá, pessoal, tudo bem? Pela manhã nós tentamos uma aula ao vivo, eu estava com uma instabilidade aqui na internet, não consegui realizar a aula, mas estou entrando agora para deixar alguma coisa para vocês que possa ser ao menos equivalente ao que a gente ia trabalhar, tá bom? Lembrando de começar o livro 2, capítulo 1, Os Primeiros Americanos, então vocês estejam com o livro em mãos, tá? Para poder trabalhar durante a aula. E a gente vai falar agora um pouquinho sobre o povoamento da América. Para falar do povoamento da América, nós temos que relembrar aí um pouquinho alguma coisa que a gente viu no finalzinho do período paleolítico ali sobre a teoria de Bering. Eu acho que vocês devem lembrar. A teoria de Bering é aquela que mostra como que o homem da pré-história saiu lá da África e atravessou para a região da América. Então vamos relembrar. Há milhares de anos aconteceu um fenômeno chamado glaciação, que a gente conhece também por Era do Gelo, né? A gente costuma falar a Era do Gelo, já teve até desenhos e filmes aí retratando esse momento. Então, as regiões da África, da Ásia e da Europa vão congelando gradativamente, aos poucos, né? Isso não aconteceu assim da noite para o dia, foi aos poucos, demorou aí centenas, né, de anos para acontecer. E conforme essas regiões iam congelando, iam esfriando muito, o homem foi mudando, buscando condições melhores de vida, até chegar ali no topo do mapa, como a gente já viu várias vezes, e também aqui na apostila, na página 3, tem a repetição do mapa para vocês. Ele chega ali em cima, né, num lugar chamado Estreito de Bering, um pedacinho de mar que divide aí a região, né, da América, da Ásia e da América do Norte. E esse estreito, esse pedacinho de mar, encontrava-se congelado. E como estava congelado, acabou se tornando uma ponte de passagem. E o homem teria migrado, passado aí então, né, da África para a Europa, a Ásia e depois a América pelo Estreito de Bering. Então, a teoria de Bering, que é assim a mais aceita pelos historiadores sobre o povoamento da América, diz exatamente isso, tá? Lembrando que Bering é um pedacinho de mar, um estreito que congelou e o homem teria passado então para a região da América e povoado aí a América, né? Bom, o texto da página 3, O Povoamento da América, fala para a gente assim: Você já pensou quem foram os primeiros habitantes da América? Como e quando essas pessoas chegaram a esse continente? Como viviam? Qual foi a primeira região que ocuparam? A resposta a essas perguntas não é uma tarefa fácil. Na realidade, existem muitas teorias sobre o povoamento do continente, mas nenhuma delas é definitiva. Exatamente. Como eu já disse para vocês algumas vezes, nada impede que daqui a alguns anos ou a qualquer momento uma nova descoberta possa ser feita, avaliada e comprovar, né, que a data de povoação da América é muito mais antiga do que a gente imagina e que eles possam ter vindo até mesmo por outro caminho ou de outra maneira. Mas atualmente, para estudar, a teoria mais aceita que nós temos é essa, a teoria de Bering, né? Então, vamos pela primeira pergunta aí. Quem foram os primeiros habitantes da América? É engraçado, porque quando a gente fala em primeiros habitantes da América, vem logo à mente os índios, né? Porque a gente trabalha muito com a história da Idade Moderna para cá, uma coisa que está mais próxima do nosso tempo e da nossa era. E, na verdade, a gente acaba esquecendo que a América toda foi povoada pelo homem da pré-história, né? Eles são os primeiros a chegarem aqui. E o Brasil é um país extremamente rico em vestígios da pré-história americana. Nós temos uma região aí no Brasil,
lá no Piauí, já também comentei isso com vocês em aula, né? A Serra da Capivara, que tem assim milhares de vestígios, pinturas rupestres, tudo muito bem conservado e cuidado por arqueólogos brasileiros, entre eles a mais importante e que é assim uma referência mundial, Nied Guidon, né, que fundou o Museu do Homem Americano, onde tem guardado lá uma porção de relíquias que foram encontradas aqui na América. Então a gente tem que ter em mente que realmente, quando os europeus chegaram aqui, eles encontraram os índios, né, ocupando a região, mas que os primeiros habitantes do nosso país é, sem sombra de dúvidas, o homem da pré-história, sim, que vem com essa leva, né, que está fugindo da glaciação e povoa a América, tá bom? Então, na página 3, tem que dar uma olhadinha novamente no mapa da teoria de Bering, lembrar direitinho o que foi a glaciação, a era do gelo e por que essa glaciação leva os homens, né, a mudar de lugar e chegar aqui na América, né? Tem também alguns historiadores que acreditam que os primeiros habitantes chegaram à América pelo mar, por algumas embarcações ali atravessando o mar, né? Não é todo mundo que concorda com essa teoria, muitos dizem que um pedaço do mar também estaria congelado e que seria impossível eles atravessarem isso em embarcações. Então, é ainda uma teoria contestável, ok? Bom, pessoal, página 4 do livro, né? Novas descobertas e novas teorias. A época em que o povoamento da América aconteceu ainda é muito discutida, e o avanço das pesquisas tem levado essa data a um período cada vez mais antigo. Na década de 1930, achados arqueólogos e fósseis na cidade de Clovis, no Novo México, indicavam um povoamento há cerca de 12.000 a 13.000 anos. Hoje em dia, novas descobertas no Chile, no México e nos Estados Unidos sugerem a existência de grupos humanos no continente americano há pelo menos 25.000 anos atrás. Ou seja, já foram encontrados fósseis muito mais antigos que esse de 12, 13.000 anos, que comprovam, né, que quebram essa teoria, que mostram que o homem chegou na América muito tempo antes. No Brasil, a arqueóloga brasileira Nied Guidon, que fundou o Parque Nacional da Serra da Capivara, do Piauí, defende que a data seria mais ou menos de 50.000 anos atrás. Por que a Nied Guidon diz isso? A Nied Guidon encontrou lá na região do Piauí, na Serra da Capivara, restos de fogueira fossilizados. E quando esses restos de fogueira foram para análise, foram analisados, ficou comprovado que eles tinham, assim, pelo menos 50.000 anos. É muito tempo, né? E a Nied Guidon, ela tenta até hoje, ela defende essa teoria, ela tenta comprovar essa ideia, mas os historiadores argumentam, dizendo o seguinte para ela, que restos de fogueira não seriam exatamente uma prova concreta, porque nós sabemos que o fogo pode se formar de maneira natural na natureza, através de combustão de alguns gases, né? Existem lugares que pegam fogo, simplesmente por existir esse tipo de fenômeno. Então, na opinião deles, isso não prova grande coisa, né? Restos de fogueira fossilizados. Mas ela tenta provar que realmente isso tudo aconteceu há mais tempo do que se imagina, né? Há pelo menos 50.000 anos atrás, tá bom? Aqui na página 5 tem uma imagem que mostra pra gente aqui, né, a reconstituição do rosto do fóssil da Luzia, que inclusive foi o trabalho que eu pedi para vocês fazerem, né, aí nas férias. Quem não entregou, por favor, fica de olho para entregar, tá? Aqui a gente tem uma reconstituição do rosto do fóssil mais antigo. Olha só.
Em 1975, foi encontrado no sítio arqueológico de Lagoa Santa, aqui em Minas Gerais, no Brasil, um fóssil humano, com data aproximada aí de 11.500 anos. Era o crânio de uma mulher que foi batizado de Luzia. Dizem que o nome Luzia é até mais ou menos assim uma homenagem, né, ao primeiro esqueleto que foi encontrado na América, que é o esqueleto da Lucy, né, que foi encontrado na região da Etiópia, né, e é datado de 3,5 milhões de anos atrás. Na década de 90, os pesquisadores preencheram o rosto, né, pegaram o crânio que eles encontraram, preencheram esse crânio com uma massa para descobrir mais ou menos como seria a feição, o jeito assim da Luzia. A princípio, o resultado foi surpresa, porque os traços da Luzia lembravam traços físicos de africanos e não de indígenas americanos, né? Como eles acreditavam, porque é o que eu estou dizendo para vocês. A gente muitas vezes, quando fala em primeiros habitantes da América, lembra logo de cara do índio, né? A gente não imagina assim que poderiam ser outras pessoas. E a própria reconstituição do crânio da Luzia mostra isso pra gente, tá? Essa descoberta do crânio da Luzia reforça a ideia de que provavelmente o continente americano foi povoado por duas correntes migratórias. Primeiro, povos negroides, que são os povos que teriam vindo, né, da África, e também povos mongoloides, que são povos americanos em geral. Segundo o grande historiador brasileiro Walter Neves, então, não teria sido só pelo Estreito de Bering que eles teriam passado. Ele tenta provar isso daí, tá bom? Em 2018, no entanto, um estudo realizado por uma equipe internacional de cientistas refutou essa teoria. Com base na análise de ossadas humanas de Lagoa Santa, esses pesquisadores indicaram que o povo de Luzia tinha a mesma origem dos demais povos indígenas. Além disso, seus traços físicos não seriam negroides, mas semelhantes aos de outras sociedades nativas do continente americano. No mesmo ano, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, onde se encontrava o fóssil de Luzia, sofreu um terrível incêndio. Foi realmente uma notícia muito triste, né? O Museu Nacional do Rio de Janeiro estava em condições muito precárias. Nós vimos que a responsabilidade do incêndio foi atribuída a uma pane elétrica, porque as condições de instalações no museu eram realmente terríveis. Não havia uma conservação, não havia uma manutenção, uma preocupação por parte do Estado em preservar um pouco da nossa história, o que é realmente muito triste no nosso país. Nós temos poucos acervos históricos preservados e bem cuidados no Brasil, infelizmente. E aí, no Museu Nacional do Rio de Janeiro, estava, né, guardado essa grande descoberta aí, inclusive para a humanidade, que é o crânio da Luzia, em que sofreu, né, durante o incêndio. Felizmente, quase todos os fragmentos, ou seja, pedacinhos, né, do fóssil foram recuperados e eles tentam até hoje aí criar novamente, juntar todo esse material para reconstituir a imagem, né, da Luzia. Luzia é o fóssil humano mais antigo da América do Sul. Todavia, de acordo com pesquisas atualizadas, o fóssil mais humano antigo de todo o continente foi encontrado no México, tá? Então, o fóssil mais antigo de toda a América foi encontrado no México, tem 13,6 mil anos, e o da Luzia, 11,5 mil anos, tá bom? Vocês fizeram, então, o trabalho a respeito do fóssil, a gente já está até bem adiantado nessa parte aqui. E eu vou deixar para vocês de tarefa para a gente corrigir numa próxima aula as atividades da página 6 do capítulo 2. Só que eu quero aqui apenas as questões 1 e 2 para a próxima aula, ok?
Pessoal, releiam o capítulo, releiam essa parte que a professora conversou com vocês, grifa, faz resumo, anota suas dúvidas, porque assim na primeira oportunidade, né, de uma aula ao vivo, através do chat, a professora vai respondendo ou até mesmo conversando com vocês na medida do possível, ok? Obrigada e até breve.